Boa noite. Boa noite. A Polícia Federal prende o ex-governador do Paraná e candidato ao Senado, Beto Richa, do PSDB. Ele foi alvo de ações da Lava Jato e do Grupo de Combate ao Crime Organizado. Também estão presos a mulher de Richa e o ex-chefe de gabinete dele. O PT anuncia Fernando Haddad como candidato a presidente no lugar de Lula. E o Ibope divulga a mais nova pesquisa de intenção de voto na eleição presidencial. Agora, no Jornal Nacional. O Ibope divulgou hoje uma nova pesquisa de intenção de voto para presidente. O levantamento foi realizado no sábado, no domingo e ontem. Portanto, é a primeira pesquisa do Instituto depois do atentado contra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro. E o segundo desde que o TSE rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula com base na lei da ficha limpa. O Ibope pesquisou o cenário com Fernando Haddad, do PT, já como substituto de Lula. O nível de confiança é de 95%. Quer dizer que há uma probabilidade de 95% de os resultados retratarem a realidade, considerando a margem de erro, que é de 2 pontos para mais ou para menos. Em agosto, Jair Bolsonaro, do PSL, tinha 20%. No início de setembro, oscilou dentro da margem de erro para 22%. Agora foi para 26%. Com a margem de erro, tem de 24% a 28%. Ciro Gomes, do PDT, tinha 9%, foi para 12% e agora está com 11%. Com a margem de erro, tem de 9% a 13%. Marina Silva, da Rede, estava com 12%, depois 12% de novo, agora está com 9%. Com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Geraldo Alckmin, do PSDB, tinha 7%, depois 9% e agora manteve os 9%. Com a margem de erro, tem de 7% a 11%. Marina Silva e Geraldo Alckmin estão, portanto, empatados. Fernando Haddad, do PT, estava com 4%, depois 6% e agora tem 8%. Considerando a margem de erro, tem de 6% a 10%. Ciro Gomes, Marina Silva, Geraldo Alckmin e Fernando Haddad estão tecnicamente empatados. Álvaro Dias, do Podemos, tinha 3%, depois 3% de novo e agora continua com 3%. Com a margem de erro, tem de 1 a 5%. João Amoedo, do Novo, estava com 1%, depois 3%, agora está com 3%. Considerando a margem de erro, tem de 1 a 5%. Henrique Meirelles, do MDB, tinha 1%, depois 2% e agora está com 3%. Com a margem de erro, tem de 1 a 5%. Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles estão, portanto, empatados. Vera Lúcia, do PSTU, tinha 1%, depois 1% e agora permaneceu com 1%. Com a margem de erro, tem de 0 a 3%. Ela está tecnicamente empatada com Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles. Cabo Daciolo, do Patriota, tinha 1%, depois 0% e agora oscilou para 1%. Com a margem de erro, tem de 0 a 3%. Ele está empatado com Vera Lúcia e tecnicamente empatado com Álvaro Dias, João Amoedo e Henrique Meirelles. Guilherme Boulos, do PSOL, e João Goulart Filho, do PPL, tinham 1%, depois 1% de novo e agora aparecem com 0%. Com a margem de erro, tem de 0 a 2%. Votos brancos e nulos somavam 29%, depois 21% e agora são 19%. Os que não responderam ou não quiseram opinar eram 9%, depois 7% e agora são 7%. José Maria Emael, do Democracia Cristã, não pontuou. O Ibope também pesquisou a rejeição. O Instituto perguntou, dentre estes candidatos a presidente da República, em qual o senhor ou a senhora não votaria de jeito nenhum? Neste levantamento, os entrevistados podem citar mais de um candidato, por isso os resultados somam mais de 100%. Jair Bolsonaro tinha 44% de rejeição no início do mês, agora tem 41%. Marina Silva tinha 26%, agora 24%. Fernando Haddad, 23%, agora 23% de novo. Geraldo Alckmin, 22%, agora 19%. Ciro Gomes tinha 20%, agora tem 17%. Henrique Meirelles aparecia com 14% e agora com 11%. Cabo Daciolo tinha 14% e agora tem 11%. Emael, 14% e agora 11%. Guilherme Boulos tinha 13%, agora 11%. Vera Lúcia, 13%, agora também 11%.
João Amoedo tinha 12% e agora 10%. Álvaro Dias, 13% e agora 9%. João Goulart Filho, 11%, agora 8%. No início do mês, 1% disse que poderia votar em todos. Agora são 2%. Os que não souberam ou preferiram não opinar eram 10% e agora são 11%. O Ibope também pesquisou possíveis cenários de segundo turno. O Instituto fez uma série de combinações com 2 nomes e perguntou em quem o eleitor votaria se tivesse que escolher um deles. Em um segundo turno com Ciro Gomes e Jair Bolsonaro, 40% responderam que votariam em Ciro Gomes, 37% em Jair Bolsonaro. Os 2 candidatos estão tecnicamente empatados. 18% votariam em branco ou anulariam o voto e 4% não souberam ou preferiram não opinar. Numa disputa entre Geraldo Alckmin e Jair Bolsonaro, 38% disseram que votariam em Geraldo Alckmin, 37% escolheriam Jair Bolsonaro. Os 2 candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos e nulos, 21%. 4% não souberam ou não opinaram. Se os candidatos do segundo turno fossem Jair Bolsonaro e Marina Silva, 38% disseram que votariam em Bolsonaro e 38% em Marina Silva. Os 2 candidatos estão empatados. 20% votariam em branco ou anulariam o voto e 4% não souberam ou não opinaram. No cenário de uma disputa de segundo turno entre Fernando Haddad e Jair Bolsonaro, 36% disseram que votariam em Fernando Haddad, 40% em Jair Bolsonaro. Os 2 candidatos estão tecnicamente empatados no limite da margem de erro. 19% votariam branco ou nulo e 5% não souberam ou não opinaram. O Ibope ouviu 2.002 eleitores de 8 a 10 de setembro, como dissemos. A pesquisa foi contratada pelo próprio Ibope e registrada no TSE. O Partido dos Trabalhadores oficializou hoje a candidatura de Fernando Haddad à presidência da República no lugar do ex-presidente Lula. A decisão foi oficializada no fim da manhã em uma reunião da executiva do Partido dos Trabalhadores em um hotel de Curitiba. O anúncio foi feito no acampamento de militantes do PT em frente à sede da Polícia Federal, onde está preso o ex-presidente Lula. Um dos fundadores do PT, o advogado Luiz Eduardo Greenhalgh, leu uma carta escrita por Lula. Estou indicando ao PT e à coligação O Povo Feliz de Novo a substituição da minha candidatura pela do companheiro Fernando Haddad, que até este momento desempenhou com extrema lealdade a posição de candidato a vice-presidente. Ao lado dele, como candidata a vice-presidente, teremos a companheira Manuela Dávila, confirmando nossa aliança histórica com o PCdoB. No dia 1º de setembro, o Tribunal Superior Eleitoral rejeitou a candidatura do ex-presidente Lula à presidência com base na lei da ficha limpa. Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos e 1 mês de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex em Guarujá. O PT fez a troca de Lula por Haddad no último dia do prazo estipulado pela Justiça Eleitoral. Até o último momento, o partido tentou adiar esse prazo, mas não conseguiu. No discurso, o agora candidato à presidência, Fernando Haddad, disse que, se eleito, vai adotar medidas para retomar o crescimento da economia e gerar empregos no país. Nós não vamos aceitar o Brasil do século XX, do século XIX, do século XVIII. Nós não queremos aquele Brasil desigual. Nós não queremos mais aquele Brasil intolerante. Nós sabemos o que podemos ser. Nós sabemos do nosso potencial. Nós vivemos. Nós deixamos de sonhar para realizar o sonho. É hora de sair para a rua, de cabeça erguida e ganhar essa eleição. Nós vamos ganhar essa eleição. A candidata a vice-presidente na chapa, Manuela Dávila, é deputada estadual do Rio Grande do Sul. Enquanto Fernando Haddad participava do evento em Curitiba, a advogada da coligação PT, PCdoB e PROS, Maria Cláudia Buchianeri, protocolava os nomes da nova chapa no Tribunal Superior Eleitoral. O pedido de registro da candidatura de Fernando Haddad e Manuela Dávila seguirá os trâmites normais a partir de agora. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, saiu hoje da UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.
Jair Bolsonaro recebeu a primeira refeição por via oral hoje. Segundo nota do Hospital Albert Einstein, ele saiu da UTI e está agora numa unidade de terapia semi-intensiva. Bolsonaro está sem febre e sem sinais de infecção. Pela manhã, o hospital já havia informado que a alimentação oral vai ser aumentada aos poucos, mas que ele continua recebendo nutrientes na veia. Os médicos continuam aumentando o tempo das caminhadas de Bolsonaro para ajudar na recuperação do funcionamento do intestino. Hoje, ele saiu do quarto pela primeira vez e andou pelos corredores do 5º andar do hospital. O candidato continua a usar a internet para fazer campanha. Ele escreveu que a segurança é prioridade. Disse que as pessoas precisam de emprego, querem educação, mas que de nada adianta se continuarem sendo vítimas de latrocínio a caminho de seus trabalhos. E que de nada adianta se o tráfico de drogas permanecer na porta das escolas. À tarde, o cantor Roger publicou uma foto dos dois sorrindo no hospital. A candidata da Rede, Marina Silva, escolheu o Rio de Janeiro para fazer campanha hoje. O primeiro compromisso de Marina Silva foi uma sabatina no jornal Globo. Sobre segurança pública, falou que pretende discutir um plano nacional com estados e municípios. Entre outras medidas, ela se comprometeu a investir em inteligência para combater a criminalidade. Marina Silva também visitou essa ONG, que dá apoio a crianças com problemas de saúde e ajuda as famílias em situação vulnerável a melhorar as condições de vida. A candidata disse que, se eleita, pode usar experiências como essa para criar políticas públicas na área da saúde. O meu compromisso é de transformar em política pública, para que a gente tenha um sistema único de saúde que, além de curar as pessoas, ajude a prevenir a doença. Porque aqui nós temos também um trabalho de prevenção da doença. A salubridade da casa, isso promove saúde. Em seguida, a candidata da Rede participou de uma transmissão pela internet para arrecadar doações para a campanha. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, fez campanha em São Paulo. Geraldo Alckmin participou de manhã de uma sabatina do portal UOL, Folha de São Paulo e SBT. Ele apresentou uma proposta para aumentar o rendimento que os trabalhadores obtêm sobre o dinheiro do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Alckmin disse que, se eleito, vai mudar a legislação para que o trabalhador possa decidir onde aplicar parte do dinheiro do fundo. Metade desse dinheiro, portabilidade. Se ele quiser, ele pode aplicar na poupança, se ele quiser, ele pode aplicar no CDI, pode aplicar em títulos, ele não pode sacar, a não ser nos casos que a lei determina, mas ele vai poder a outra metade aplicar naquilo que ele acha que pode trazer um rendimento melhor para ele. No começo da tarde, Geraldo Alckmin se encontrou com representantes da Transparência Internacional. A organização entregou um pacote com 70 propostas de mudanças na lei para combater a corrupção. Alckmin disse que, além de aperfeiçoar as leis, também é preciso combater o que ele considera uma das causas da corrupção, a burocracia. Ciro Gomes, candidato do PDT à presidência da República, fez campanha na região metropolitana de São Paulo. O candidato do PDT chegou a Taboão da Serra pela manhã. Participou de uma caminhada com apoiadores e eleitores. Aqui em Taboão da Serra, Ciro Gomes falou sobre a questão da violência. O candidato deu detalhes sobre o plano de segurança pública que pretende aplicar se for eleito. Ele disse que segurança é prioridade e que pretende revogar a lei que estabeleceu um teto para os gastos públicos e assim aumentar o orçamento da área. Ciro Gomes falou que quer criar um sistema único através da Secretaria Nacional de Segurança Pública para ajudar estados e municípios e prometeu melhorar a estrutura das delegacias para atender as mulheres. Qualificá-las, especialmente, gradualmente, de maneira que todas no futuro possam ter, para atender a questão específica da violência contra a mulher. Está crescendo muito no Brasil e nós não podemos fazer de conta que a mesma estrutura antiga vai dar resposta a isso. Parte grande das mulheres não se sente respeitada nas delegacias, nem sequer para registrar essa violência que sofreram. O candidato Álvaro Dias, do Podemos, fez campanha no ABC Paulista. Ao lado de apoiadores, Álvaro Dias fez caminhada pelas ruas de Diadema e visitou uma farmácia. Ele prometeu melhorar a gestão da saúde, corrigir a tabela de procedimentos do SUS e isentar de impostos os medicamentos genéricos. O candidato do Podemos passou também pelas cidades de Ribeirão Pires e Santo André. Disse que vai combater a desigualdade social e direcionar recursos do BNDES para obras de infraestrutura, como transporte público.
O ABC Paulista é um dos maiores polos econômicos do país, mas também sofre com uma alta taxa de desemprego. Álvaro Dias prometeu atacar o problema com uma reforma tributária que estimule o crescimento da economia. Nós avaliamos que será possível criarmos nos 4 anos mais de 10 milhões de empregos no país, principalmente com uma reforma tributária simplificadora. Com a população pagando menos, a roda da economia vai girar com mais força e o governo vai arrecadar mais. A seguir, a prisão do ex-governador do Paraná e candidato ao Senado pelo PSDB. A polícia prendeu 14 pessoas em 2 operações realizadas no Paraná. Entre os presos estão o ex-governador Beto Richa, do PSDB, a mulher, o irmão, o primo e o ex-chefe de gabinete. Uma das operações foi do GAECO, Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado. E apura se agentes públicos receberam propina para beneficiar empresários em licitações de um programa responsável pela manutenção de estradas rurais. Beto Richa e a mulher, Fernanda Richa, ex-secretária da Família e Desenvolvimento Social, foram presos em casa. O irmão do ex-governador, Pepe Richa, que foi secretário de Infraestrutura e Logística do Paraná, o primo Luiz Abiantoum, outros 3 ex-secretários e empresários também foram presos temporariamente. Na decisão, o juiz Fernando Fischer afirma que Beto Richa é apontado pelo Ministério Público como o chefe da organização criminosa e principal beneficiado com o esquema de recebimento de propinas. E cita uma suposta conversa entre Richa e o empresário e delator Tony Garcia, em 2013. Segundo as investigações, os dois falam sobre um empresário que atrasou o pagamento da propina. E me agradeceu, já entrou um tico-tico lá que estava atrasado, obrigado. Isso, estava atrasado. Ele sabe que tá difícil aí, já pagaram uma parte. Isso. Bom. Isso, mas só que ele não pagou a parte que tem que pagar. Se bobear, se não for pra cima, não vai pra cima. É você que ficou encarregado? Eu que fiquei. Não vai pra cima. Vou pra cima, vou falar pra ele. Vou cobrar ele. Não, você não pode, nem você nem o pé. Deixa, você tem que ficar quieto, fica na tua. Eu vou lá falar com ele. Beto Richa, do PSDB, foi deputado estadual, prefeito de Curitiba e governador do Paraná. Em abril, renunciou ao governo para disputar o Senado e perdeu o foro privilegiado. Hoje, ele também foi alvo de uma nova fase da Operação Lava Jato. Os procuradores acusam pessoas ligadas ao ex-governador de beneficiar a Odebrecht numa licitação em troca de doações ilegais na campanha de 2014. O juiz Sérgio Moro determinou buscas no apartamento de Richa e na sede do governo do Paraná. Moro afirmou que Richa é apontado como beneficiário dos valores dos crimes e de um esquema de lavagem de dinheiro. E ressalvou que não é possível, no presente momento, qualquer afirmação conclusiva quanto à responsabilidade de Richa. Moro mandou prender 3 pessoas, entre elas o ex-chefe de gabinete de Richa, Deonilson Roldo. Ele já é réu no processo que apura este caso. Os procuradores da Lava Jato dizem que pediram as prisões porque há indícios de que os envolvidos continuavam cometendo crimes. Um deles trabalhando de forma oculta na campanha, na coordenação da campanha para o Senado Federal do ex-governador, e o outro continuando a movimentar valores expressivos em nome de diversas pessoas jurídicas. De manhã, a defesa do ex-governador Beto Richa afirmou que ainda não tinha tido acesso aos autos, que entrou com um pedido de habeas corpus, que Beto Richa sempre se colocou à disposição da Justiça e do GAECO e que não há razão para esse procedimento, especialmente em período pré-eleitoral. Nós procuramos novamente a defesa de Beto Richa para comentar a suposta conversa dele com um empresário, mas não obtivemos retorno. A defesa de Pepe Richa disse que só vai se manifestar nos autos. A defesa de Luiz Abiantoum afirmou que, por enquanto, não vai se manifestar. O PSDB declarou que reconhece a importância da investigação e que confia na Justiça. A defesa de Deonilson Roldo afirmou que ele se colocou à disposição da Justiça, mas que nunca foi intimado, que a prisão dele não era necessária e que a obra licitada acabou não sendo feita. O governo do Paraná afirmou que colabora com as investigações e que vai aguardar informações a respeito das operações para tomar providências. Não conseguimos contato com a defesa de Fernanda Richa. Que Brasil você quer para o futuro?
nome é Sandra Triste, sou da cidade de Itati, Rio Grande do Sul. O Brasil que eu quero para o futuro é um país onde os governantes tenham mais respeito pelo cidadão brasileiro. Um país com justiça, sem corrupção, com mais segurança, onde as leis sejam aplicadas para combater a criminalidade. Eu quero um país com dignidade e igualdade para todos. Meu nome é Francisco, sou de Lucrécia, Rio Grande do Norte. O que eu quero para o país, um país melhor, livre de corrupção. Quando a gente for votar, escolher em quem votar, não votar nos políticos corruptos. Eu sou a Maristela, moro em Santa Rosa do Purus, Acre. E o Brasil que eu quero é um Brasil com todos esses políticos ladrões fora. É tempo de renovação. Meu nome é Wagner Silva, falo de Vargem Bonita, Santa Catarina. E o Brasil que eu quero é um Brasil onde os governantes lutem para diminuir a desigualdade social e reduzam drasticamente a carga tributária. Mara Amaral, Capitão Enéas, norte de Minas Gerais. O que eu quero para o futuro do Brasil é uma redução nas cadeiras das câmaras federal, estaduais e municipais de 50%. Sou Elane Medeiros, de Igarapé Grande, Maranhão. E o Brasil que eu quero é um Brasil com um salário mais digno e menos impostos aos nossos brasileiros. Esse é o Brasil que eu quero. Meu nome é José Sobrinho de Oliveira, sou da cidade de Franciscópolis, Minas Gerais. E o Brasil que nós queremos é um Brasil onde os políticos tenham consciência de fazer tudo para o povo, porque o político nada mais é do que um funcionário do povo, que o povo também tem consciência ao votar, porque a partir do momento que você vota, você vai estar assinando um contrato de 4 anos. Todos os vídeos do Brasil que eu quero estão no Globoplay, na página do JN e em g1.com.br/Brasil que eu quero, tudo junto. Você ainda pode representar a sua cidade aqui, nesse projeto. A hora da previsão do tempo, vamos lá para São Paulo conversar com a Maju Coutinho. Oi, Maju, boa noite. O que temos para amanhã? Oi, Renata, boa noite para você, para o Bonner e para todos. Olha, Renata, a chuva mais forte, mais expressiva deve atingir parte de Santa Catarina, viu? Também sobra um pouco de chuva forte para a região serrana do Rio, Espírito Santo, pedacinho de Minas. Aqui nessa faixa litorânea do Nordeste é chuva ligeirinha. Lá na região norte temos as pancadas clássicas, avançando também para o norte de Mato Grosso. Agora, no amarelão, tempo firme em muitos lugares, tempo seco, e tem lugar que vai ficar muito quente e muito seco, como Cuiabá, com 41 graus, que é a mesma máxima, gente, de Palmas, 36 lá em Goiânia. Agora é a vez de ver onde vai ser o dia quente e úmido. Macapá, Manaus e Natal estão aí nesse time. Tempo agradável, nem tão quente, nem tão frio, também tem aqui. Olha só, em BH o dia começa com 16, a máxima vai ser de 27, Rio à tarde faz 28 graus, São Paulo com 24 e tempo firme nessas capitais. E tem também as capitais chuvosas, são elas Floripa, que deve passar o dia com céu fechado, carrancudo, apenas 19 graus de máxima. Em Vitória o tempo abre, fecha, chove, para e deve fazer 24 graus à tarde. Renata. Obrigada, Maju. Até amanhã. Olha, a Maju falou em chuva forte lá em Santa Catarina. A gente vai falar de furacão nos Estados Unidos. O furacão Florence, a maior tempestade a ameaçar os estados americanos da Carolina do Norte e do Sul em quase 3 décadas, deve provocar enchentes nas próximas 48 horas, quando está previsto para chegar à costa leste dos Estados Unidos. Com ventos de 215 quilômetros por hora, Florence, por enquanto, é uma tempestade de categoria 4. Mais de 1 milhão de pessoas recebeu ordens para deixar as casas. A imagem assusta, né? Nesta terça-feira, uma multidão de 1 milhão de pessoas pediu nas ruas de Barcelona a independência da Catalunha. Foi mais um grande ato do movimento que quer que a região deixe de ser parte da Espanha. Os manifestantes exigem também a libertação dos presos políticos envolvidos na declaração unilateral de independência que fracassou há quase um ano. A seguir, o depoimento do agressor de Jair Bolsonaro do PSL. A Procuradoria-Geral da República mudou de entendimento e pediu ao Supremo Tribunal Federal o arquivamento de uma investigação sobre Aécio Neves. É o inquérito que apura se o senador tucano participou de uma suposta maquiagem de dados do Banco Rural durante a CPI dos Correios, que investigou o mensalão do PT em 2005.
A Procuradoria queria que a investigação continuasse na primeira instância, mas hoje pediu o arquivamento por considerar que não há elementos mínimos contra o senador. O ministro Gilmar Mendes vai analisar o pedido. A defesa de Aécio Neves afirmou que a posição da PGR confirma a completa ausência de irregularidade envolvendo o cliente. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal arquivou o inquérito contra a senadora Cátia Abreu, do PDT, candidata a vice-presidente na chapa de Ciro Gomes. Executivos da Odebrecht afirmaram ter repassado R$500 mil via Caixa 2 para a campanha dela em 2014. A maioria dos ministros considerou os indícios frágeis para dar continuidade à investigação. Cátia Abreu declarou que sempre teve certeza de que o inquérito seria arquivado e que nunca duvidou de que a justiça seria feita. A segunda turma também arquivou o inquérito que investigava o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, suspeito de ter recebido R$200 mil da Odebrecht via Caixa 2 para a campanha de 2010. Os ministros entenderam que não havia indícios mínimos para continuar a investigação. Fernando Bezerra Coelho declarou em nota que sempre confiou nas instituições e na atuação séria do judiciário. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu hoje rejeitar uma denúncia contra o deputado Jair Bolsonaro, candidato do PSL à presidência da República, pelo crime de racismo. Bolsonaro foi denunciado em abril por causa de declarações numa palestra no Clube Hebraica, no Rio de Janeiro, no ano passado. Na ocasião, ele disse que quilombolas não faziam nada e que o mais leve pesava 7 arrobas. A procuradora-geral Raquel Dodge considerou que Bolsonaro tratou quilombolas como se fossem animais e também disse que ele agiu de modo discriminatório com índios, refugiados, mulheres e homossexuais. Em agosto, os ministros Marco Aurélio e Luiz Fux votaram para rejeitar a denúncia. Rosa Weber e Luiz Roberto Barroso votaram para que ele virasse réu. Hoje, o ministro Alexandre de Moraes deu o voto de desempate. Ele considerou que as declarações foram uma grosseria, um erro, mas que fazem parte da liberdade de expressão. Segundo o ministro, Bolsonaro fez o discurso num contexto de crítica a políticas sociais e que é o eleitor quem deve analisar o impacto das falas. Com isso, o caso vai ser arquivado. O Jornal Nacional obteve o vídeo da entrevista de custódia do agressor Adélio Bispo de Oliveira com a juíza Patrícia Alencar Teixeira de Carvalho, um dia depois do atentado contra o candidato Jair Bolsonaro em Juiz de Fora, Minas Gerais. Na entrevista, o agressor aparenta calma e responde às perguntas de maneira articulada. O agressor chama de incidente o atentado violento que cometeu contra a vida do candidato Bolsonaro, do PSL. Um incidente, um imprevisto que terminou, digamos assim, de forma problemática, discordâncias em certos pontos, correto? Em diferentes pontos, digamos assim, não saberia nem expressar, mas o fato ocorreu, entendeu? Houve um ferimento, correto, embora pretendíamos pelo menos dar uma resposta, um susto, alguma coisa dessa natureza, entendeu? E houve, aconteceu. Mas ao responder ao advogado de defesa, disse que cometeu o atentado contra a vida de Bolsonaro por se sentir, abre aspas, literalmente ameaçado por ele, fecha aspas. E diz que o motivo foi também religioso. O viés é político e religioso? As duas coisas, eu diria. As duas coisas, entendeu? Porque eu, como milhões de pessoas, pelos discursos da pessoa referida, me sinto ameaçado literalmente, entendeu? Me sinto ameaçado como tantos milhões de pessoas pelos discursos em que o cidadão tem feito. Entendeu? Aquela certeza que cedo ou tarde vai cumprir aquilo que está prometendo tão veementemente pelo país todo contra pessoas como eu, exatamente. No depoimento, o agressor também disse que já usou medicamentos psiquiátricos de uso controlado, mas agora não usa mais. E que há um bom tempo não visita um médico. Desde sábado, Adélio Bispo de Oliveira está preso preventivamente no Presídio Federal de Campo Grande. O Ministério Público Federal se manifestou contra o pedido de avaliação de sanidade mental feito pela defesa de Adélio Bispo de Oliveira. No parecer encaminhado à Justiça Federal, o procurador Marcelo Medina afirma que a defesa não levantou uma dúvida razoável sobre a sanidade mental de Adélio.
Depois de Segundo Sol, tem amistoso da Seleção Brasileira contra El Salvador. Em seguida, o Jornal da Globo. Boa noite. Boa noite, até amanhã.